Desde pequena, né, o meu pai, que era um petroleiro sindicalista, né, ele sempre falava pra gente não jogar comida fora, porque não era legal você jogar comida fora num mundo em que tantas pessoas não tinham o que comer. Eu era uma menina de 7 anos, 8 anos, né, e isso começou a crescer dentro de mim, essa sensação de, nossa, tem pessoas que não têm o que comer. Por que o mundo é assim? Eu ia no sindicato com meu pai, então eu olhava assim na parede do sindicato aqueles cartazes de lutas antigas e eu pensava assim, falava assim, nossa, faz muito tempo que as pessoas fazem essa pergunta. Essa luta era muito permanente na sociedade, né? Essa luta por mais igualdade, essa luta contra a injustiça e tudo mais. E aí, quando eu estava no ensino médio, você precisa escolher a sua profissão, então todo mundo entra naquele drama existencial, o que eu vou fazer e tal. Quando eu li ciências sociais, o cientista social estuda a sociedade, a política e tal, eu falei, nossa, existe um curso universitário que estuda política. Isso pra mim era muito novo. E aí, quando eu fui para ciências sociais, o mundo fez assim. Aí você descobre assim que, nossa, os caras já estudaram isso há muito tempo. Eu lembro de vezes que saiu eu e uma amiga minha, por exemplo, chorar, porque a gente falou assim, como que eu vou aguentar esse curso? Porque é uma paulada muito grande, você percebe que há um mecanismo todo de reprodução dessa desigualdade. Então o mundo não é desigual nesse momento. Existem vários mecanismos sociais que contribuem para que as coisas continuem a mesma. E eu comecei a perceber esse potencial da sociologia, como ele é libertador, quando a pessoa começa a entender que a vida dela é toda determinada por decisões políticas. Então é uma decisão política que o dinheiro não vá para aquela escola. É uma decisão política que aquele bairro não tem asfalto. E o bairro do centro nobre, os caras fazem asfalto 10 vezes. É uma decisão política que não tem posto de saúde para aquelas pessoas. É uma decisão... E quando a pessoa ela realmente mastiga essa ideia e sente essa ideia, né? A pessoa não volta atrás. Vocês conseguiram um espaço na história. A imprensa que começou no primeiro fórum a dizer que era um encontro de esquerdistas, a dizer que era um encontro dos malucos do mundo, hoje reconhece em todas as primeiras páginas dos jornais: o Fórum Social Mundial é o maior evento político realizado na história contemporânea. E na faculdade também eu vivenciei um momento que para mim foi muito marcante, foi ir para o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que era esse encontro mundial da esquerda, dos movimentos sociais. Então imagine, né, saindo do sindicato ali, daquilo que eu estava vivendo ali em casa, de repente eu percebo que o mundo tem pessoas que estão organizadas em torno das suas próprias causas e todo mundo está fazendo a força para o mundo ir um pouco mais para frente, para o mundo ser um pouco melhor para as pessoas, né? Então, e eu acho que essa ideia de que a gente junto constrói um país, eu acho que o PT é isso. Então essa ideia do coletivo, para mim, é muito forte. Você precisa ter mais gente com você nessa luta. Eu acho assim que eu comecei também na faculdade a ter uma consciência de que o Estado, né, o governo, precisa criar formas dessa desigualdade ser diminuída. E depois disso eu me formei e eu fui dar aula. E aí eu consegui, assim, eu acho que viver um período muito rico da minha vida, que foi realmente dar aula em escolas da periferia mesmo. Então eu percebi outros tipos de problemas que as pessoas que estão nessa escola enfrentam. Que uma vez tinha um aluno que era extremamente agressivo dentro de uma sala de aula, que eu dava aula de 5ª série,
E aí eu chamei a mãe desse menino, falei, quero conversar com ela, teu filho tá muito agressivo e tal. E aí ela olhou pra mim e falou assim, sabe o que é, professora? Desde que ele viu o pai dele tentando me esfaquear, ele ficou agressivo. E aí essas coisas pra mim, assim, foram falando, não, esse mundo não pode ficar assim. Não é justo essa criança viver isso. E assim, e eu sei que eu não vivi isso, então por quê? Por que uns podem viver de uma forma melhor e outros não? E aí você vê que tudo que eu tô falando eram as perguntas que aquela menina fazia lá atrás, né? E aí eu comecei a estudar para concurso, e aí eu passei no concurso, e aí a gente veio pra cá, né? E a minha mãe nasceu em União da Vitória. Mas a gente veio pra cá e a gente abraçou essa cidade, assim, de uma forma que eu não me vejo mais fora dessa cidade, assim, eu me sinto muito moradora daqui. E aí eu entrei como professora de Sociologia para ensino médio primeiro. E, nossa, e o Instituto Federal é uma oportunidade, assim, é a prova de que quando o governo tem vontade política, a gente consegue fazer as coisas. E eu assim, eu sou apaixonada pela política como uma prática mesmo, né? Como uma prática de você, mediante um debate democrático de ideias, como a gente pode chegar a uma solução que seja bom para todo mundo. Isso me encanta na política. E eu acho que essa é uma eleição para a gente esclarecer muita coisa, né? As pessoas, então, por exemplo, elas confundem muito que o político é a política, e não é. A política é a forma de você resolver questões coletivas, né? Eu já não penso mais em tudo o que está acontecendo de ruim nesse país. Eu sei o que está acontecendo, eu sofro, eu choro, mas o que está me alimentando é olhar para o que podemos ser. E essa imagem do que podemos ser, o Lula e a Dilma já começaram.